Olá, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo sobre Brasil da democracia e ditadura. Nós vimos os governos de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Vimos que no governo de João Goulart houve muitos movimentos contrários ao seu governo por causa da sua proximidade com os ideais socialistas. Bem, vamos estudar agora o golpe de 64, que foi isso, e na história é chamado de período militar, o regime militar, ou ditadura militar, né? Então, durante o governo de João Goulart, a situação econômica do país se agravou. Em 1963, por exemplo, a inflação chegou a 80%, o que afetou gravemente o poder aquisitivo dos trabalhadores. Para contê-lo, o governo lançou um plano trienial. O governo João Goulart lançou um plano trienial que teve efeitos mínimos, né? Trienial quer dizer um plano de 3 em 3 anos, tá? As pressões populares no governo João Goulart cresceram diante da crise, né? Levando o Jango a defender amplas reformas nos setores agrário, administrativo, fiscal e bancário. Essas reformas ficaram conhecidas como reformas de base, ou seja, e elas foram vistas por seus opositores como ameaça da ordem vigente. Então, essas reformas de base na área do setor agrário, no setor administrativo, financeiro e bancário, elas foram mal vistas pelos opositores de João Goulart e como ameaça à ordem vigente, tá? Então, dentro dessa reforma havia um conjunto de propostas. Vamos ver as três que nos ajudam a entender esse processo. A primeira era a criação da Superintendência Nacional de Abastecimento, a SUNAB, órgão do governo encarregado. Qual era a função da SUNAB, da Superintendência Nacional de Abastecimento? Era encarregada de controlar os preços dos produtos, interferindo nos lucros dos produtos e comerciantes. A terceira proposta era a reforma agrária dos latifúndios improdutivos, em troca de uma indenização aos proprietários. Estes, porém, não concordavam com os valores propostos pelo governo, considerados muito baixos. Então, lá no governo João Goulart já havia uma proposta de reforma agrária, né? Comprar as fazendas, mas não. Outra, a restrição de remessa de lucros das empresas. O que era isso, né? As empresas estrangeiras, era restringida o envio de todo o seu lucro para fora. Então, as restrições de remessa de lucros das empresas estrangeiras para o exterior, gerando a oposição dos Estados Unidos e grupos ligados à capital internacional. Então, essas medidas não agradaram, né? Essa restrição do envio de capital de empresas que estavam aqui no Brasil para o país de origem delas. Então, isso não foi bem visto nem pelos Estados Unidos. Diante de tantos embates, o que vai acontecer? Jango, ou governo João Goulart, ou Jango, como ele era conhecido, ele se aproximou-se da organização de esquerda. Entre elas teve destaque a União Nacional dos Estudantes, né? Ele se aproximou de movimentos de esquerda, tendo destaque a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e as ligas camponesas, tá? Então perceba que o governo de João Goulart ameaçou as elites brasileiras. Houve uma ameaça ao sistema dominante, né? E isso preocupou também as Forças Armadas, né? Porque esse contexto do governo de João Goulart é o contexto da Guerra Fria, entendeu? O contexto da Guerra Fria. Então perceba a interferência internacional, né, dessa disputa, de um lado a União Soviética e dos Estados Unidos. Então, essa aproximação das organizações de esquerda, como a UNE e a Liga Campesina, né, e o estímulo a manifestações de apoio, Jango provocou crescente temor em seus adversários. Isso vai fazer o que, em contrapartida, em 3 de março de 1964, no chamado Comício da Central, realizado em frente à Estação Ferroviária Central do Brasil, no Rio de Janeiro, né, o presidente prometeu às entidades de trabalhadores e estudantes ali presentes o aprofundamento das reformas de base. Então perceba que em 3 de maio ele vai fazer um grande comício, né, central, e vai prometer a esses grupos, né,
que aprofundaria, ou seja, ia dar mais, ia, né, bater mais nessa tecla, ia buscar desenvolver melhor essa política de base, né? Diante disso, né, diante a esse movimento que ele fez em 3 de março de 1964, os conservadores organizaram uma grande passeata em São Paulo. Esse movimento por ser do presidente em 3 de março foi no Rio de Janeiro. Em São Paulo, né, os opositores deles vão se unir em uma passeata na chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Dela participaram setores da igreja e do empresariado que se opunham às propostas de Jango por acreditarem que elas transformariam o Brasil num país comunista, né? Não é diferente do que está acontecendo hoje, né, queridos? A sociedade brasileira se viu dividida entre apoiadores e opositores de Jango, quando em 31 de março, o que vai acontecer no dia 31 de março, né, de 1964, oficiais do alto escalão do Exército rebelaram-se contra o seu governo. Apoiados por vários governadores, como Magalhães Pinto, Minas Gerais, Carlos Lacerda, Rio de Janeiro, e Adhemar de Barros, São Paulo, os militares depuseram o presidente e deu início assim à chamada ditadura comandada pelos militares, né? Então, nesse período, muitos historiadores chamam de anos de chumbo, anos de chumbo. Então, o golpe de 1964 deu início a uma série de governos militares autoritários que perduraram até 1985. Durante esse período, houve progressiva anulação das liberdades democráticas, com poderes concentrados na mão do Exército, do Executivo, e também limitou-se a atuação do poder legislativo e judiciário, transformado em poderes submissos. Os governos estaduais e municipais também perderam autonomia, passando simples executores das decisões federais. Na área econômica desse período, os governos militares promoveram a abertura de mercado ao capital e às empresas estrangeiras, ampliando a internacionalização da economia. O processo foi também acompanhado pela estabilização das finanças, pela estabilização financeira e crescimento econômico, sobretudo entre os anos de 1970 e 73. Graças às altas taxas de crescimento, esses anos ficaram conhecidos como milagre econômico. Então, no início do governo militar, houve um crescimento econômico, uma promoção, uma proximidade. O Brasil começou a ter uma certa melhoria na arrecadação das suas finanças, e esse período de 1970 a 73 é chamado de milagre econômico. O que é que vai acontecer? Então, aí eles conseguem um breve crescimento, uma elevação econômica no país, levando o país a um crescimento econômico. Para legitimar o seu poder, os militares criaram um eficiente serviço de propaganda também. Assim como Getúlio Vargas fez, também fizeram um excelente serviço de propaganda, buscando despertar o patriotismo da população com slogan como este. Este é um país que vai para frente, né? Ninguém segura este país. Brasil, potência do ano 2000, e Brasil, ame ou deixe. Então foram alguns slogans criados nesse governo, durante esse governo, né? Ao mesmo tempo estará no violento, ao mesmo tempo que eles faziam sua propaganda de incentivo ao patriotismo, de amar o Brasil, defender a sua pátria, buscar a melhoria, eles também criaram um movimento, um sistema violento de repressão, né? Então, protestos e quaisquer outras manifestações contra o governo eram vistas como ameaça à segurança nacional, sendo duramente reprimidos. Muitos opositores foram presos, exilados e mortos por autoridades policiais e militares. Após a deposição do presidente João Goulart, uma junta militar decretou o ato institucional número 1, o AI, e a partir daí se criou-se os AIs, os atos institucionais, que foram um sistema de atos aonde os militares usaram a sua autoridade, transformando o governo militar em um sistema autoritário. Então, a partir daí instituiu-se um AI, que foi o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4 e o AI-5. Foram 5 atos institucionais, né? E no ato institucional número 1, o AI-1,
Ele garantia ao executivo amplos poderes, como caçar mandatos, suspender direitos políticos, aposentar funcionários civis e militares e decretar estado de sítio sem a autorização do Congresso. E em seguida o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi indicado à presidência. Então, né, nesse período aqui, né, e o primeiro presidente militar foi o Humberto Castelo Branco. Humberto de Alencar Castelo Branco como presidente Castelo Branco, né? Então a junta militar, quando eles tiram João Goulart, é formada uma junta, e essa junta militar vai criar o ato institucional e vai indicar o presidente da República, que vai ser o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o governo Castelo Branco, né? O governo de Castelo Branco vai de 1964 a 1967. No seu governo, o que ele vai fazer? Ele vai autorizar inúmeras prisões, vai intervir em sindicatos e organizações populares e caçou direitos políticos dos opositores. Também fechou o Congresso Nacional e criou o Serviço Nacional de Informação, o SNI, algo que passou a vigiar a vida pública e privada dos que eram vistos como inimigos do Estado. Decretou também em seu governo o Ato Institucional número 2, o AI-1, o AI-2, que o AI-2 estabeleceu eleições indiretas para a presidência da República e instituiu os partidos políticos existentes, reunindo-se em duas legendas, que era a Aliança Renovada Nacional, que era a Arena, aliada da ditadura, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, né, que hoje é o partido que nós temos hoje, o MDB, que voltou, que antes, depois passou a ser PMDB, mas voltou a ser MDB de novo, que era de oposição moderada. Então, só tinha esses dois partidos, um do governo e outro de oposição moderada. Ele também, em seu governo, ele institui o terceiro ato institucional, que é o AI-3. O AI-3, o que ele faz? Ele determina a eleição indireta para governadores dos estados. Também, além do presidente, o governador era votado por um colégio eleitoral, não por pessoas. Nós não podíamos votar nesse processo. Então, determinou a eleição indireta aos governadores dos estados e também instituiu o AI-4. Então, o AI-3 determinou eleições indiretas para governadores e o AI-4 orientou a elaboração de uma nova constituinte baseada no sistema militar, otorgada em 1967, em janeiro de 1967. A carta incorporava atos institucionais que atribuíam hegemonia política ao executivo. Em 1967, a lei de imprensa instaurou a censura aos veículos de comunicação do país. Então, também ele instaura a censura aos programas de rádio, televisão, os noticiários, jornais, tá? Para suceder no governo, né, para suceder Castelo Branco, indicado para o cargo de presidência, o escolhido foi o Marechal Arthur da Costa e Silva, o presidente Costa e Silva, né, para suceder Castelo Branco. Claro que no seu governo ele vai enfrentar vários protestos de rua contra a ditadura. Em resposta, ele fecha o Congresso Nacional e decreta o pior ato institucional do regime militar, que foi o AI-5, que foi mais rigoroso de todas as leis da ditadura. Com o AI-5 foram o quê? Foram suspensas todas e quaisquer garantias constitucionais, o que impulsionou parcelas de oposição à luta armada, né? E esse AI-5 vai impulsionar boa parte da população que era contrária ao governo militar a se colocar na luta armada, com assaltos a bancos, sequestros e atentados, nos quais se exigia a libertação de presos políticos e se arrecadavam fundos para o movimento. Muitos membros da luta armada foram rapidamente presos, mortos ou exilados, e quase todos submetidos à tortura. Em 1969, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame, sendo substituído pelo general Emílio Garrastazu Médici. E esse governo Médici, meu amigo, foi o cara, né? No governo Médici, o Brasil viveu um chamado milagre econômico. Porém, os excelentes índices de crescimento foram alcançados à custa
de um endividamento do país e do empobrecimento crescente da população. Com o lema, é preciso fazer crescer o bolo para depois dividi-lo, o governo de Médici justificava as políticas que promoviam o crescimento, né? Mas concentrava a renda no mesmo, né? Mas a concentração mais concentravam a renda, né? Então veja bem, o governo justificava políticas que promoviam o crescimento, mas concentrava a renda. Mesmo assim, o desenvolvimento econômico e a propaganda do governamental trouxeram apoio da classe média ao governo. E isso também, o Brasil nesse período viveu a euforia da conquista do tricampeonato mundial, amplamente utilizado pela ditadura como algo positivo. Para suceder Médici, o presidente eleito foi Ernesto Geisel, o general Ernesto Geisel. O governo Geisel foi marcado por uma forte crise econômica provocada pelo aumento da dívida externa, e isso fortaleceu o crescimento da oposição, dando início a um processo de abertura política. Então, no governo Médici dá início a um sistema de abertura política lenta e gradual, que levaria à redemocratização do país. Então, no governo Geisel, dá início de Ernesto Geisel, dá início à abertura política no Brasil, né? E para tanto o presidente afastou os militares que eram considerados linha dura, né? E antes do término do seu mandato, Geisel revogou o AI-5, né? E determinou a extinção da censura no Brasil. E para substituí-lo foi escolhido para presidente o general João Batista Figueiredo, o governo Figueiredo, que foi o último governo militar da ditadura. E ele, o João Batista Figueiredo, deu sequência ao processo de abertura política. Ele aprovou em 1979 a lei de anistia, e a partir daquele ano muitos presos políticos foram libertos e vários exilados voltaram para o Brasil. Também ele fez uma reforma partidária, né? Ele promoveu o pluripartidarismo, né? Antes era só 2 partidos, era o bipartidarismo, agora ele instituiu, né? Ele anulou a lei do bipartidarismo e promoveu o surgimento de novos partidos políticos, tá? Ele fez uma reforma política, né? Permitindo autorizou a formação de novos partidos políticos. A Arena transformou-se em Partido Democrático Social, PDS, e o MDB deu lugar ao Partido do Movimento Democrático, PMDB. Hoje voltou a sigla MDB. Inúmeras legendas surgiram como Partido dos Trabalhadores, Partido Democrata Trabalhista e o Partido Trabalhista Brasileiro, entre outros. Em 1982, foram realizadas eleições diretas para governadores, e as primeiras foi que em 1982 foram realizadas eleições diretas para governadores de estados, mas para presidente não, né? Tanto que anos mais tarde vai haver um movimento chamado Movimento Diretas Já, então nós vamos ver na próxima aula, tá? Então foi esse o cenário, né, nesse período aí, e na próxima aula nós vamos dar continuidade e terminar sobre esse assunto, ok? Boa aula!